Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Danda Papa, eu sou coach de carreira e vocacional e hoje eu estou aqui com a Viviana Sobral, mercado financeiro, uma super economista, que vai contar para a gente um pouquinho da história, da trajetória dela, dos desafios, dos sonhos, das realizações. Muito obrigada, Viviana, por você estar aqui com a gente hoje. Imagina, obrigada a você pelo convite. Bom, eu queria contar um pouquinho para vocês que estão nos assistindo, um pouquinho para a Viviana, para a gente, antes de começar as perguntas. A Viviana Sobral ela é formada em Economia pela USP e depois pela FAAP, trabalhou no Citibank, no Santander, no HSBC, no Bradesco e agora, já há bastante tempo, no Morgan Stanley. É isso, né? Uma trajetória enorme, bastante coisa para a gente conversar e você contar para a gente. Que bacana. Pois é, tem Bom, bastante Viviana, vamos começar, assim, perguntando para você, quando que você teve o clique de fazer economia? Na verdade, eu acho que eu fui muito mais influenciada pelo ambiente, né? Primeiro que meu pai fez economia e trabalhava em mercado, e na época que eu estava com mais ou menos 16 anos, eu namorava também com um cara que também trabalhava em mercado, ele era um pouco mais velho que eu. E então o nosso meio social, quer dizer, os amigos dele também era gente de mercado. E eu comecei a me encantar por aquele, né, por aquele ambiente, todas aquelas histórias, os papos, as conversas. Obviamente também admirava meu pai a beça. Então, economia sempre foi uma coisa que teve no meu radar, assim, eu acho que ali dos 15, 16 anos, sempre teve na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, como eu estava te contando, eu tinha um lado, eu sempre gostei muito de música. Então, desde muito nova, eu também sempre fiquei um pouco dividida com relação a essa questão vocacional, porque eu tinha um lado meu muito criativo, que uma parte artística, vamos dizer. Então, eu tinha um lado meu que era esse lado artístico, criativo, e tinha outro lado da minha criação e do exemplo social que eu tinha em volta de mim, que era de uma coisa mais, né, mais formal, mais tradicional, se eu puder colocar desse jeito, né? E aí, durante um tempo até fiquei um pouco nisso, mas acho que o fato de você ter um ambiente social à sua volta muito forte nesse sentido, acho que isso me influenciou demais. Assim, acho que isso para mim foi decisivo para migrar para esse mundo de mercado e economia, e não eventualmente dar asas para uma coisa um pouco mais área de humanas, né? Vamos dizer. Você tinha esse talento, porque assim, gente, não é que ela tem um talento para música, ela tem um super talento. Eu fui já em vários eventos que ela toca, que a Viviana toca, é assim, ela arrasa, que não tem o que falar. E eu fico imaginando você, adolescente, tendo que abrir mão, né? Porque, assim, é lógico que graças a Deus agora você conseguiu balancear e você é bem sucedida na área financeira, mas também você também está conseguindo colocar toda essa tua criatividade para fora, trabalhando como DJ também. Mas como é que foi para você essa decisão de ter que abrir mão de música? Como é que foi a linha de pensamento que você teve? Assim, sendo bastante pragmática, quer dizer, eu acho que primeiro, assim, eu fui criada e vim de uma família onde as pessoas fazem, e tinha não só meu pai e minha mãe, mas as pessoas no entorno, no geral, tinham atividades formais, ou seja, você cresce aprendendo de que você tem que ser economista ou advogado, ou, né, se você for muito criativo, arquiteto, mas, no geral, você segue linhas muito tradicionais de potencial carreira, né? Então, a verdade é que eu adorava música, era uma coisa que me completava muito. Eu sabia, desde nova, tinha mixer em casa, ficava brincando, ouvia as músicas, sabia cantar todas as músicas, mas acho que mais forte do que isso, eu acho que foi muito a questão da minha criação de você tem que fazer uma coisa formal, você tem que fazer um trabalho normal, de gente normal, porque as pessoas fazem isso. E tinha um lado meu, sempre fui muito ambiciosa, que queria ganhar dinheiro, que queria ser rica. E aí, sendo muito prática, como eu sou bastante, eu sabia que com música ou com algo mais criativo, a chance de eu ficar rica era bem menor. Por mais que eu, mesmo que eu fosse brilhante, ainda assim tem muita gente brilhante aí que não ganha dinheiro com isso. Então, acho que eu optei por uma coisa mais
por um lado, sempre me fez feliz. Eu adoro o que eu faço. Tanto é que eu tô com 40, vou fazer 44 anos e faço a mesma coisa ainda. Mas eu acho que a questão de ser bem-sucedida, de ganhar dinheiro, eu acho que foi, para mim, o que mais pesou, realmente. Eu acho que isso, para mim, foi muito importante. Então, na hora de pesar as duas coisas, entre fazer uma coisa que me completava e outra que eu gostava, mas que, além de eu gostar, me deixava, né, me levava ao objetivo de ser rica, eu acho que isso... né? Não que eu seja rica, até não é isso. Não, mas sim, claro. eu tinha esse Sim, objetivo é importante. de, cara, quero ganhar dinheiro, quero ter grana, entendeu? Quero poder fazer as coisas, sabe, as coisas que eu quero na hora que eu quero. Então, isso para mim foi muito decisivo, assim. Eu acho que essa fase da adolescência é uma fase difícil, né? Porque você está meio perdido, eu te falei isso até. Eu acho que a gente acaba sendo muito influenciada pelo ambiente, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amigos, pelos namorados, enfim, sobre o que é o certo fazer, o que é o correto, o que fui criada para isso. Meu pai me criou para trabalhar em mercado financeiro, para ser economista. Então, eu era o orgulho, vamos dizer, né? Tanto é que a minha irmã, que você até entrevistou um tempo atrás, quando decidiu que queria ser tenista profissional, no primeiro momento, meu pai surtou. Porque, afinal, ele não tinha criado as filhas dele para ser tenista profissional. Mas eu não, eu trabalhava em banco, era a filha mais velha, então tinha que seguir alguns rituais, alguns exemplos, vamos dizer, entendeu? Mas acho que mais do que o exemplo do meu pai, acho que era muito a questão de, cara, quero ser rica, quero ganhar dinheiro. E onde que eu vou ganhar dinheiro? Trabalhando no mercado. Então é isso que eu vou fazer, entendeu? Focadíssima, né? Mega focada você. Era focada. Agora a gente conversou um pouquinho sobre a faculdade, que você falou, Dana, fiz USP, depois fui para a FAP, e eu acho legal você falar um pouco da tua vivência e experiência nessas duas faculdades. Na verdade, assim, quando eu decidi fazer economia, obviamente, como todo adolescente, a gente presta para quase todas as faculdades que existem, né? Eu só não prestei para a GV, porque na época, porque a GV não tinha economia, era só administração, mas, enfim, Mackenzie, PUC, FAAP, USP, todo mundo, e obviamente a USP sempre foi, vamos dizer, um sonho dourado, como eu acho que é até hoje, né? Quer dizer, acho que é uma faculdade muito bem conceituada, as pessoas efetivamente batalham para entrar na USP. E quando eu fiz o vestibular, eu passei para todas, e uma das últimas a sair foi a USP, e aí, naturalmente, quando saiu a USP, eu fui para lá, porque de todas elas era naturalmente a melhor. Só que, quando eu decidi fazer economia, aquilo que eu te falei, o que me empurrou muito, além da questão de querer ganhar dinheiro e tudo, era muito do exemplo ao meu redor. Quer dizer, meu namorado, os amigos, o meu pai. Então, a imagem que eu tinha de economia era uma imagem de mercado financeiro e não uma imagem de economia. Eu fui para a USP, que é uma faculdade excelente, com professores de primeiríssima linha, mas é uma faculdade muito acadêmica. Ou seja, boa parte das pessoas que fizeram faculdade ali comigo, inclusive, não queriam nem trabalhar em mercado financeiro. Eram extremamente inteligentes, mas, assim, algumas das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Eu me sentia burra, assim, eu tinha dificuldade. Perto dos outros era impressionante, mas o drive das pessoas era muito diferente do meu. Ou seja, eu cheguei lá querendo falar de mercado e eu passei 6 meses na aula aprendendo sobre Marx. Entendeu? Que na FAP o cara leva 1 mês para ensinar Marx, na USP é um semestre inteiro. Nossa. E assim, quando eu cheguei lá, então, eu me deparei com uma realidade que eu falei, putz, mas espera, não era isso que eu estava imaginando, entendeu? Eu já estava pensando em mercado, Banco Central, taxa de juros, dólar, né? Meu namorado era trader na época de mesa proprietária, então, cara, tinha um dinamismo. Aí você chega lá, tinha parte de matemática financeira que quem dava eram os japas lá do IME, que mal falavam português, e aí vinham com umas coisas, eu falava, gente, mas espera, não era isso que eu estava imaginando. Então, assim, eu fiquei 2 anos lá, mas acho que eu me ressenti muito do que era o meu objetivo, entendeu? Quer dizer, eu falei, pô, eu vim para cá para aprender, para poder sair daqui e ganhar dinheiro. E, de repente, o cara está me fazendo ficar 6 meses estudando uma obra ultrapassada. E aí, me desculpa quem estiver ouvindo, mas na época eu era prática. Dizer, pô, esse cara já morreu, a gente já sabe. E olha que você esperou bastante, né?
Você ficou 2 anos lá ainda. Fiquei 2 anos. Você ainda ficou tentando, né? Mas aí aquela história, primeiro, para mim mesma, né? Poxa, eu entrei na faculdade, uma das mais desejadas do Brasil. Como é que eu não estou feliz fazendo, né, o curso de economia numa das top 5 do Brasil, né? Isso é a primeira coisa. Segundo, lembra que eu te falei, expectativa, criação. Sempre fui muito, você tem que sempre, né, além de trabalhar em banco, tem que fazer as melhores faculdades. E aí, como é que eu ia abandonar aquela faculdade que, né, 9 em cada 10 pessoas queriam fazer? Mas teve uma hora que eu fiquei muito ruim de cabeça, assim, muito ruim de cabeça mesmo, e tomei a decisão de mudar. E fui para a FAP, que é uma faculdade, do ponto de vista acadêmico, não dá para comparar com a USP mesmo, mas foi uma faculdade que eu me identifiquei muito, porque justamente quem estava ali estava na mesma pegada que eu, ou seja, queria ir para a faculdade, mas assim, cara, chegava do trabalho, ia para a faculdade correndo, sabe? Chegava lá, cara, se pudesse matar a aula, o professor dar aquela matéria rápido, porque no dia seguinte você tinha que chegar cedo, sabe? A pegada era outra. Quem estava ali queria aprender, óbvio, mas o objetivo final era o quê? Cara, quero ter a formação necessária para poder trabalhar. É isso. Perfeito. E não quero ser um acadêmico, alguém que vai desenvolver teorias ou que vai, sabe? Eu tive, sei lá, eu me lembro que eu tive uma amiga que foi trabalhar na FIP, entendeu? Quer dizer, pesquisa, sabe? Porque gostava, e ela era super inteligente. Então, era só uma questão, isso na USP, eu digo. Então, eu sentia falta de ter pessoas com quem eu pudesse conectar, entendeu? Que tivessem mais ou menos os mesmos objetivos de vida que eu. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, melhor. Quando eu mudei, obviamente é uma mudança totalmente atípica. Eu me lembro que quando eu entrei o primeiro dia na FAP, e entrei já no meio, né? E os meninos olhavam e falavam, não, mas você veio da onde? Não, eu vim da USP. O cara olhava e falava, você está maluca? Cara, por que você não trocou de lugar comigo? Por que você não me ligou? E falou, não, peraí, eu pego a sua vaga da USP, você pega a minha aqui da FAP. Eu falei, cara, mas eu não estava feliz. Então, uma das coisas que eu digo, e que eu acho que isso foi meu drive minha vida inteira, eu falo isso para os adolescentes que eventualmente estão vendo, vão ver isso, que o mais importante é assim, faça o que te faz feliz. Ou seja, eu queria ser rica, eu queria seguir os padrões do meu pai, eu queria atender aos padrões da minha criação, mas mais do que tudo, eu queria ser feliz. Porque se você for feliz no que você faz, você vai ser bem-sucedido. E aí, os conceitos de bem-sucedido para cada um mudam. Para mim, o bem-sucedido era ser rico, mas eventualmente para a pessoa que é mais acadêmica, é ganhar um prêmio, né? Sabe? Fazer uma formação robusta, ter no meio acadêmico vamos dizer, você ser reconhecido no meio acadêmico. Então, assim, para cada um, o conceito de bem-sucedido muda, né? É que para mim era algo muito específico, entendeu? Nossa, super bacana. Adorei você ter colocado isso. Eu achei super importante para todo mundo entender um pouco dessas diferenças, porque tem, tanto na administração, na economia, quanto na engenharia, na arquitetura, sempre tem uma que é mais. Mas que é mais de mercado. Eu até te digo que tem uma coisa que eu talvez me arrependa, que para o grau de... Eu talvez quisesse ser muito mais uma generalista, nunca fui uma pessoa tão de conta. Então, eu me arrependo, por exemplo, de não saber disso, não ter feito administração, porque eu acho que teria me dado uma formação... eu poderia ter ido para uma faculdade de primeira linha como a AGV, entendeu? Com o mesmo título que tinha o pessoal da USP, mas com uma linha de raciocínio muito mais parecida com a minha e eu acho que com uma visão um pouco mais macro, entendeu? Quer dizer, se eu olhasse hoje para trás, eu diria, putz, eu acho que eu poderia ter feito administração, mas na época eu achava que administração era coisa de quem não sabia o que queria da vida. Então, eu não sei o que fazer, vou fazer administração, entendeu? Então eu tinha um certo preconceito, vamos dizer, né? Na minha época também. Na minha época era assim. Bom, a minha época é a sua época. A gente sempre achava que, quando estava com dúvida, faz a administração que depois você escolhe. Exatamente. É isso. Entendeu? Viviana, me conta um pouco da tua trajetória profissional, que você passou por vários lugares muito legais no mercado financeiro. E se você puder ir falando para a gente um pouquinho de cada área que você passou, o que você fazia, né? Qual que era a sua responsabilidade, para que eles possam entender um pouquinho sobre as áreas do banco. Mais para frente eu vou te perguntar, mas se você quiser já ir dando uma introdução. Claro. Assim, quando você primeiro, a verdade é o seguinte, quando você está fazendo faculdade, quer fazer estágio, a real é que qualquer vaga que te ofereçam, você topa.
porque no fim você não entende nada de nada, você não sabe nada das áreas, por mais que as pessoas te expliquem na entrevista, por mais que meu pai explicasse, por mais que as coisas, né, você não tem muita noção. Então, no fim, você pega quem são os bancos mais legais, que você achava, né, que eu achava mais legal. Obviamente, eu conhecia algumas pessoas do mercado, até por uma questão social e pelo meu pai, enfim. E mandei meu currículo, né, para alguns lugares. E fui fazer várias entrevistas e tudo. E eu me lembro até que foi quando eu fui no Citi, a primeira vez que eu fui conversar no Citi, era para uma outra área que não foi a tesouraria, que é onde eu fui trabalhar no fim. Que era uma área de cash management, que na época eu não tinha noção do que se tratava. E aí, obviamente, depois eu explico para vocês, mas basicamente a área que vende o produto do banco que permite as empresas e as pessoas fazerem pagamentos e recebimentos. Grosseiramente é isso. E eu, nossa, super empolgada e tudo, e acabou não dando certo nessa área, mas me chamaram na tesouraria e eu acabei indo efetivamente para lá. E aí, naturalmente, com o tempo, fui descobrindo um pouquinho do que se tratava aquilo e até um pouco aliviada de não ter ido para a área de cash management, porque na época já tinha o CIT, apesar da legislação brasileira não ser essa, no CIT a regra já era que você só podia fazer estágio 2 anos. Hoje em dia é uma regra da legislação brasileira. Então, eu até agradeço, se eu tivesse ido para cash management, talvez eu tivesse gasto o meu tempo nessa área e tivesse que ter saído do Citi para fazer outra área. E do Citi, na verdade, eu já fui ser efetivada direto no Santander. Olha, então, que assim, legal! Foi muito legal, foi. Assim, eu lembro, foi muito legal mesmo. Eu me lembro que eu estava, na época, super, enfim, preocupada, nervosa, já olhando exatamente que curso que eu vou fazer, porque eu vou ficar desempregada, óbvio. E eu tinha tido umas conversas no Santander e eles me ligaram, acho que tipo em novembro, eu ia me formar em dezembro, eles me ligaram, me lembro que eu não perguntei nem o que era o meu salário. Ele só me ligou e falou, não, a gente quer você. Eu falei, tá ótimo, tá fechado, tá ótimo. Aí eu me lembro que eu liguei pro meu pai e falei, pai, fui contratada, ótimo, filho, aqui de salário você vai ganhar. Eu falei, não tenho a menor ideia. Não importa, fui contratada, cara, meu primeiro emprego. Imagina, primeiro emprego já de cara, um baita banco maravilhoso. Pô, muito legal. Eu tive realmente... Nesse sentido, eu tive sorte, assim, eu acho que nessa hora o fato de você ter networking e conhecer gente, eu acho que ajuda muito. É óbvio que existe uma questão de capacidade, né? Óbvio. Você dedica e tudo mais. A formação também ajuda muito. Quer dizer, é óbvio que eu acho que o cara, quando aparece com uma faculdade, eu vejo até hoje para contratar estagiário, né? Se aparece numa faculdade como a USP, por exemplo, as pessoas já olham para você com outros olhos, né? O IBMEC, porque sabem que é uma formação muito boa e que, em geral, ali já existe um processo de seleção natural, né? Quer dizer, quem entrou ali já é alguém que está mais preparado do que alguém que não entrou, né? Então, eu acho que ali teve um mix de tudo, porque no fim eu acabei mudando para a FAP, mas já tinha feito a USP, tinha uma história legal para contar. Junto com isso também tinha muita gente que eu conhecia. E aí o Citi era um banco, e acho que é muito até hoje, assim, que dá uma formação muito robusta para você. Assim, é reconhecidamente um banco de boa formação de profissionais. Então, quando você chegava para a entrevista para dizer que era estagiária, mas que você era Citi, que no caso a estrutura deles era uma estrutura pequena e era difícil de abrir vaga, porque o pessoal que estava lá estava há muito tempo. Então, era algo que ajudava. Então, assim, eu acho que se eu puder dizer, depois eu explico as áreas de conhecimento, eu acho que a melhor coisa que a pessoa que quer trabalhar em mercado financeiro tem que pensar é, primeiro, quais são as suas fortalezas, ou seja, quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos, e o que você acha que tem mais a ver com você? Uma área mais técnica ou uma área mais, entre aspas, comercial, com clientes, uma coisa um pouco mais flexível? Identificando, eu acho, que essas duas frentes, o ideal é, na hora do estágio, você tentar, pelo menos no começo, filtrar um pouco, principalmente pela instituição. Porque se você entra numa instituição de segunda linha, depois para você ir para uma instituição de primeira linha, é muito mais difícil. Muito mais. Entendeu? Então, sei lá, você é estagiário de um banco menor. Não vou falar, óbvio que é um banco bom, não é isso, mas, sei lá, você vai trabalhar no banco ABC. Entendeu? Você sai do banco ABC e vai fazer uma entrevista para trabalhar no CS, para trabalhar na Merrill Lynch, putz, vai ser difícil. Agora, se você sai de uma, sei lá, Goldman Sachs, entendeu? E vai procurar emprego num lugar desses,
acho que a força da marca é muito importante. E isso eu acho que no mercado financeiro tem uma força muito grande. Então, acho que talvez se eu pudesse dizer, assim, acho que mais importante do que a área onde você vai começar é o lugar onde você vai começar. Porque ali pode ser muito determinante para o teu futuro. Porque para depois fazer o turnaround e mudar para uma instituição de segunda linha para uma de primeira linha, é um movimento difícil. Você vai depender de alguém que conhece você, que já trabalhou com você, que sabe que você é muito bom e que vale a pena trabalhar, entendeu? Nossa, Viviana, que dica ótima essa. É muito legal você mostrar isso, porque às vezes as pessoas, os adolescentes, não têm muita essa visão, né, do mercado. Você está dando o caminho das pedras. Achei super bacana. E me conta, então, da tua trajetória, para continuar. Aí, terminando, aí fui para o Santander, meu primeiro emprego, fiquei lá 5 anos, trabalhando sempre na tesouraria, mas na área de vendas, né? Quer dizer, falando um pouco do meu background, até um pouco em linha com a história da faculdade, quer dizer, eu nunca fui muito a pessoa, eu gostava de matemática financeira, mas eu não era aquela pessoa super técnica, ou seja, eu nunca me veria numa faculdade de engenharia, por exemplo, né? Porque eu acho que quando você fala de mercado financeiro, é isso que eu te falei, eu acho que você tem duas frentes. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comercial, muito comunicativa, conversava com todo mundo, tinha uma capacidade, sabe, de comunicação muito, muito acima da média, mas eu também não era aquela pessoa que gostava de ficar vendo modelo, de entrar, montar macro e olhar todas as contas e fazer. Então, quando eu entrei na tesouraria, que já era o que eu fazia no Citi, quando eu fui para o Santander, era tesouraria, mas é uma área de vendas, é uma área de clientes. Ou seja, quando você fala de tesouraria, quer dizer, a primeira coisa, quando você tem 2 grandes blocos a se fazer numa tesouraria. Ou você é o cara que dá preço, ou seja, você é o cara que vai no mercado e opera, compra e vende os ativos e dá preço para o sales, que no meu caso sou eu, para passar para os clientes, ou você é o cara de vendas, você é só um intermediador. Então, o cliente quer fazer alguma coisa, eu chego para esse trader e falo, eu preciso de um preço para o cliente que quer fazer isso aqui, alguma operação. O cara me dá o preço, eu coloco um spread, algum ganho em cima daquilo e repasso o meu preço. Então, meu trabalho é muito mais um trabalho de vendas, obviamente, que ele tem um embasamento técnico super importante. Né? Quer dizer, você tem que entender do que você está vendendo, você tem que saber efetivamente sobre todos os ativos, tem que saber de conta, quer dizer, não é que você... Mas, de uma certa forma, é uma área que tem uma questão de relação interpessoal muito importante. Independente, não só inclusive com os clientes externos, que a gente chama, né? Mas com os clientes internos também. Porque como é uma área que eu preciso de aprovação de crédito, eu preciso de muitas áreas para trabalhar junto. O cara de trading, de tesouraria, ele não precisa de ninguém, ele só precisa ter um limite para operar e ele vai lá e compra e vende, compra e vende. E aí, se ele acertar, ele ganha dinheiro, se ele errar, ele perde dinheiro. E é uma função um pouco mais solitária, Viviana, essa? Eu acho que ele é uma função mais solitária, é uma função, talvez, nesse sentido, mais técnica, é alguém que precisa mesmo gostar muito de fazer conta, porque aí sim você vai ter que saber fazer conta no detalhe, tá? Isso é uma coisa que não dá para você nem titubear, porque no fim das contas, até para você conseguir entender o que é o preço justo, o que não é o preço justo, o que faz sentido, poder modelar. Então, assim, quando você fala de tesouraria, a primeira coisa que as pessoas pensam, não, eu vou operar, eu vou comprar e vou vender. Não necessariamente. Então, você tem essas duas vertentes de trabalho. Então, quando eu saí do Citi e fui para o Santander, eu fui para fazer a mesma coisa, ou seja, eu tinha que vender os produtos do banco para os clientes. E, nesse caso, não era cliente pessoa física, eram empresas, grandes empresas. Eu atendia empresas multinacionais, empresas nacionais, mas todas do que a gente chama de large corporate. Porque dentro do banco, basicamente, como você tem vários tipos de clientes, os bancos no atendimento dividem as pessoas em tipos de cliente. Então, você tem o cliente da agência, que é o cliente pessoa física. Você tem o cliente, né, que é com uma renda menor. Você já tem o cliente alta renda da agência, que aí já é um cara que tem mais grana. Depois você já vai para o pessoal do private, que aí é o pessoal que tem mais dinheiro ainda, mas ainda estamos falando em pessoa física. Aí depois você vai para a pessoa jurídica, vai para a empresa. Aí você tem a padaria do tio João, que fatura R$1 milhão. Depois você vai para uma empresa que já tem um faturamento de 50, depois a empresa de faturamento de 300, e aí os bancos dividem isso em... cada um tem a sua classificação, mas pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Em geral,
eles fazem essa divisão de atendimento em todas as áreas de acordo com o tipo de cliente, se ele é a pessoa física ou se ele é a pessoa jurídica. E aí com essas divisões, ou seja, a pessoa física quem é mais ou menos rico e quem em pessoa jurídica quem é, ou seja, as empresas quem tem mais ou menos faturamento, entendeu? Nossa, e aí eu que fiz bacana. isso no Santander durante 5 anos. E eu com aquela minha ambição de sempre de querer ser rica, ganhar dinheiro. E depois, nos 3 anos e pouco, me chateei com algumas coisas lá, me decepcionei com chefes e tudo. E aí um cara de uma outra área, que também era para vendas, mas não era dentro da tesouraria, me chamou para ir. E eu fui. Que é para trabalhar na área comercial, né? Obviamente, depois eu explico um pouco. Dentro do banco você tem várias áreas de atendimento aos clientes de acordo com o tipo de cliente. Mas na maioria dos bancos, no modelo básico, você tem uma pessoa que é a figura central do relacionamento, que eles chamam de Relationship Manager, ou seja, o RM que eles chamam, né? Essa é a figura central. Esse é o cara que, em tese, faz a interlocução com a empresa, ele que aprova o crédito para a empresa, ele que faz toda a interlocução da empresa dentro do banco. E aí, de acordo com as demandas da empresa, eles vão... Essa figura central vai chamando as áreas especialistas. Uma das áreas especialistas é a tesouraria, assim como tem aquela área de cash management que eu te falei, do pagamentos e recebimentos, tem a área de folha. Quer dizer, só que a figura central do relacionamento, a pessoa central do relacionamento é esse relationship manager. E eu fui para essa área. Então, eu saí de uma área de produtos, vamos imaginar que você tenha 10 áreas de produtos dentro do banco. Esse cara, todas essas áreas de produto giram em torno dessa figura central, que é esse Relationship Manager, entendeu? Nossa, que bacana, Viviana, E eu bacana. fui para ser isso, foi muito legal, foi muito bom, porque foi o jeito de eu conseguir ver o cliente de um jeito maior. Porque antes, eu na tesouraria atendendo clientes, eu via só aquele produto. Qual é o produto que eu vendo? Esse aqui. Então tá bom, eu só olho esse produto. Quando você vai ser Relationship Manager, você começa a ter que olhar o cliente como um todo. Todas as demandas do cliente. O que ele precisa? Ele toma dinheiro, ele faz hedge, como é que ele faz a folha dele de pagamentos, como é que ele faz o seguro das máquinas, da fábrica. Quer dizer, você olha realmente o cliente como um todo. Então, foi muito legal, porque eu consegui ter uma visão mais global do cliente, entender um pouco mais e ter muito a cabeça de cliente, entendeu? Qual que era o teu desafio nessa área? Qual que era o teu desafio? Eu acho que um deles, é você entender o cliente bem o suficiente para entender bem o crédito dele, defender ele dentro do banco. Porque acontece, no fim das contas, é que você é um representante do cliente dentro do banco. Então, o cliente diz, olha, eu preciso tomar 30 milhões de reais porque eu estou fazendo um investimento. Você é a pessoa que vai lá para o banco e dizer, olha, eu conheço esse cara, olha os números, eu sei a bancabilidade dele, eu sei a estrutura financeira dele, eu conheço o management, tem isso, tem aquilo, e mostrar por A mais B que, do ponto de vista de risco, para o banco é bom dar aqueles 30 milhões de reais para aquele cliente. E aí, uma vez aprovado, qual o nível de taxa, quanto que tem que cobrar, essas coisas. Então, assim, eu acho que talvez essa parte, você entender o cliente, ter a visão de crédito, eu acho que talvez seja o maior desafio. E a parte de relacionamento. Mas eu acho que na parte de relacionamento, eu já desenvolvi isso muito na parte da tesouraria. Entendeu? Quer dizer, isso eu acho que eu já tinha. Eu acho que eu talvez só tive uma visão mais global. Eu não olhava um produto só, eu olhava tudo. Entendeu? Mas eu acho que na parte de RM, eu acho que principalmente assim, a parte de crédito, e naturalmente você tem um pouco de conhecimento sobre todas as áreas. Você não precisa ser um profundo conhecedor de todas as áreas, mas você precisa ter uma base até para saber quem que você vai chamar de acordo com a demanda do cliente, entendeu? Bem legal. E aí, só que eu vim de tesouraria, fui para lá, e num dado momento percebi que nessa área a grana vinha não tão rápido como eu gostaria. Que é o lado bom da tesouraria, quando você ouve muitas dessas histórias, o pessoal ganhou dinheiro tudo, é a galera de tesouraria, muitas vezes. E que não tem muito essa coisa de idade, ou seja, se você é bom e está fazendo dinheiro, você ganha dinheiro. Né? E tem algumas outras profissões que é um tema de tempo. Né? Quer dizer, o cara de 30 anos, eventualmente, não vai ganhar mais do que o cara de 50 anos. Né? Existe um processo. Na tesouraria não tem muito esse processo. É tudo meio que, tipo, cara, cada um... Pô, se você é bom, se você faz resultado, e o outro de 50 anos é meio devagar, você atropela o cara, em 3, 4 anos você tá ganhando mais dinheiro que ele, entendeu? Isso é uma coisa que eu senti um pouco.
E aí, por isso eu acabei voltando para a tesouraria. Então, eu fiquei 2 anos, acho que foi uma super experiência legal, mas no fim, sempre com aquela minha meta de quero ser rica, quero ganhar dinheiro. E aí, eu saí do Santander e fui para a HSBC, que na época o banco ainda tinha uma estrutura pequena na tesouraria, na parte de clientes, principalmente. E de lá, a gente, eu fiquei 10 anos. Aí lá eu cresci bastante, a área cresceu muito, foi realmente assim um processo super legal, foi um banco que eu adorei trabalhar. Só que o banco foi vendido, depois de 10 anos, foi vendido para o Bradesco. E aí acabou, né? Eu fui para o Bradesco, eu tive uma oportunidade legal lá, eu fiquei 6 meses. Sou super agradecida pelo time lá, porque me deram várias oportunidades legais mesmo. Mas não batia comigo. De novo, assim, essa época eu já ganhava dinheiro, mas eu ainda tinha aquela ansiedade, eu ainda tinha aquela pressa, sabe? Ainda tinha aquela coisa de eu quero, num ritmo diferente do que era o ritmo do banco. E não adianta, porque tem uma parte que é cultural, é do banco, não tem a ver com você. Então, eu comecei a ver ali que não batia muito comigo, ou seja, que o lugar era um banco maravilhoso, super robusto, mas que a cultura não batia com a minha. Aí eu saí de lá. Na verdade, eu tinha um amigo que trabalhava já no Morgan Stanley, que é onde eu estou hoje, e que me chamou para trabalhar com ele, é onde eu estou desde então. Já tem 3 anos e meio, mais ou menos. Nossa, E que aí bacana. continuo fazendo a mesma coisa na tesouraria, com clientes, com empresas, atendendo as empresas que a gente chama de large corporates, que são as grandes empresas. E quais são os desafios nessa área da tesouraria que você encontra? Olha, eu acho que tem alguns. Acho que um deles, o fato de ser mulher, não é fácil. É um ambiente extremamente masculino. E você acaba com o tempo e tendo que se endurecer pelo ambiente, porque é um tema de sobrevivência, não é nenhum tema de. Então, eu digo assim. E acho que isso vale para os meninos também, tá? Independente de ser mulher ou homem, é um ambiente bastante árido, é um ambiente duro, onde tem muita cobrança, onde, como eu te falei, o ritmo das coisas é muito rápido. Ele é muito rápido para você ganhar dinheiro se você é brilhante, mas para tudo ele é muito rápido. Então, as pessoas te exigem muito, ninguém passa a mão na sua cabeça, te pega, ai, vem cá, peraí que eu vou te ensinar como faz. Assim, meu amigo, se vira. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no sítio, eu tinha um cara que trabalhava comigo, que era meu chefe, assim, e aí eu, às vezes, ia pedir ajuda, ele, primeira vez, olhou para mim e falou assim, eu perguntei um negócio, ele olhou e falou, TVN. Eu falei, o que é TVN? Aí ele falou, cara, te vira negão. E tipo, minha amiga, eu não vou resolver para você, vai atrás e resolve, o problema é seu. Então, eu acho que essa coisa da tesouraria é uma área muito dinâmica para o bem, mas que te demanda um ritmo e acho que uma consistência, uma dureza emocional que eu acho que não é para qualquer um. Tanto é que eu, ao longo da minha carreira, tive vários estagiários, gente que entrou, ficou 2 meses e pediu para sair. Vários. E olha que eu estou na parte que seria mais soft do trabalho, porque eu sou dessa parte de vendas. Acho que na área de tesouraria, então, é mais na área de trading, que é aquela que eu te falei, que compra e vende ativos e que toma risco de mercado. Essa, então, é duríssima. É muito pior. É uma selva. É uma selva. É uma selva. E dependendo do banco, é uma selva elevada à enésima potência. Nossa, Não, Diana. mas assim, é estilo. Mas É também quem estilo, gosta não faz claro. isso, nunca mais faz outra coisa na vida. Porque também se acostuma com aquele negócio e vicia, entendeu? Quer dizer, você não sabe fazer outra coisa, você só sabe naquele ritmo. E aí você acha as pessoas devagar. É muito engraçado, porque às vezes essa coisa da. Quando eu. Com essa coisa da música, que em algum momento, além de tocar, eu resolvi fazer essas festas. Obviamente que não era para ganhar dinheiro, era muito mais no sentido da felicidade, da curtição, de poder ter meus amigos, de fazer uma coisa lá. E eu me lembro que isso era uma coisa que me frustrava muitíssimo, que eu tinha que, obviamente, falar com os fornecedores, né? Enfim, a gente tinha que montar a festa toda, bebida, cenografia, som, tudo, né? E me irritava profundamente o ritmo das pessoas, porque eu estava 100 km por hora, as pessoas estavam a 15. E eu ficava irritada, achava aquelas pessoas lentas, incompetentes, entendeu?
E não tem nada a ver, na verdade é só ritmos diferentes. Então, assim, eu acho que muito importante quem quer trabalhar em banco entender que, assim, principalmente para algumas áreas, o seu grau de energia tem que ser algo, ou seja, você tem que ser uma pessoa naturalmente acelerada, você tem que ser uma pessoa naturalmente inquieta, entendeu? Proativa, que está sempre lá, que vai atrás, que busca, que quer saber, que não fica sentado esperando alguém vir te ensinar e mostrar como faz. Bom, achei super bacana a tua colocação, porque às vezes a gente cria imagem, né, de algumas áreas do banco. A sua área realmente eu não conhecia muito bem a fundo e não sabia assim o grau realmente de exigência emocional. É legal a gente olhar para isso, porque você precisa ter uma estrutura emocional para aguentar o tranco do dia a dia. Precisa. E acho que isso me custou ao longo da vida, não vou te enganar, não, porque. E aí eu acho que sendo mulher é pior ainda, porque naturalmente a gente, como mulher, é mais sensível. Né? Quer dizer, eu vejo até hoje, tem coisas que eu sofro que eu sento para contar para o meu marido e falo, não estou entendendo. Tipo, por que você está sofrendo com isso? Coisa mais idiota. Mas por quê? Porque eu acho que os homens lidam com isso de uma forma diferente. Então, até hoje eu ainda tenho alguma dificuldade. Só que a real é que para você se impor diante no ambiente, você precisa ser mais dura mesmo. Não tem essa de chegar no meio da tesouraria e chorar. Não dá. Sabe? Parece uma coisa que não tem. Espaço. Hoje eu não tô bem, tô deprimida e começa a chorar. Não tem. Ou alguém falou mais grosso com você e você fica deprimida e chora. Também não dá. Entendeu? Então, nesse sentido, é um ambiente mais duro mesmo. E aí é muito engraçado, porque acho que muita gente fala assim, porque tem sempre aquela coisa, mas quem trabalha em banco ganha mais que trabalha em empresa ou em outras profissões, né? E uma das coisas que eu falo, que eu acho que justamente ganha-se mais porque o custo emocional é maior. A intensidade do custo emocional, porque às vezes mesmo, meu marido, você fala, mas eu trabalho igual a você, eu trabalho tanto igual a você. Eu falei, entendi. Eu não estou competindo em volume de trabalho, mas acho que a intensidade e a cobrança é diferente. É diferente do que quando você vai para uma empresa. E aí, como tudo na vida, se o negócio é mais difícil, o nego vai ter que te pagar mais para conseguir te manter, como tudo. Então, por exemplo, em trading, que na área de tesouraria, voltando a falar, em que você tem que tomar risco, ou seja, o cara efetivamente tem que ter um view de mercado, compra e vende, pode perder dinheiro, ele ganha mais dinheiro do que na minha área. Por quê? Porque a minha área é uma área que só repassa, é vendedora. Tá? Eu tenho que ter 1000 qualidades. Óbvio, não é que isso não tenha valor. Mas eu não tenho que tomar risco, eu não perco dinheiro, eu não posso perder dinheiro no que eu faço. Né, em linhas gerais. Então, naturalmente, mais risco, mais estresse, você vai ter que ser mais bem remunerado por isso. Sim. Né? Então, claro. E aí no banco, obviamente, nem todas as áreas são tão áridas, variam um pouco. Né, que eu acho que então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre as áreas do banco. E aí, se você puder também falar um pouco sobre o perfil de o que você acha que seria, por exemplo, o perfil comercial. Uma, né? Tá. É super legal. Eu acho que dentro do banco, eu vou falar em cima do modelo de banco tradicional, tipo os bancos que o pessoal conhece, Itaú, Bradesco, Santander, que são os bancos comerciais, né? Então, você tem aquela pessoa que eu falei do Relationship Manager, que é a figura central do relacionamento, tá? É uma área, em geral, eu acho que quem é apto para essa área justamente as pessoas mais generalistas e que tem muita facilidade de relação interpessoal, né? Então, aquele cara bem comercialzão, que é aquele cara que sabe que senta num lugar, conversa com qualquer um, faz amizade em 2 minutos, sabe? Que gosta disso, que tem prazer com isso. E alguém mais generalista, ou seja, alguém que não entra tanto no detalhe. Essa área dentro do banco é conhecida como área comercial, tá? Então, é a área que é dona, vamos dizer assim, do relacionamento. A outra grande área que você tem dentro do banco é justamente a tesouraria, né? Então, quando você fala das áreas de produtos, você imagina que você tem a área comercial no meio, que é a que faz interlocução com o banco, entre o cliente e o banco. E aí, em torno dele, tem várias áreas que ficam gravitando. Uma delas é a tesouraria, né? E aí, dentro da tesouraria, você tem a parte que atende cliente e essa parte da mesa proprietária, que foi a que eu te falei, que é o pessoal que não tem interação com a área comercial, ele simplesmente tem que comprar e vender e dar preço. É isso que eles têm que fazer. Eu acho que para fazer trading de tesouraria, eu acho que alguém infinitamente mais técnico que gosta de contar para cacete. Tanto é que o pessoal de engenharia
É muito comum galera de engenharia ir fazer trading em banco, muito comum. Porque é uma galera que não precisa ter inteligência emocional, não precisa ter capacidade de ter relação pessoal, nada disso. Mas tem que saber fazer conta pra cacete e saber ler o mercado. Né? Se você fizer isso bem, você vai ser brilhante. Dentro aí, ou a parte de vendas, né? Que é a parte em que eu tô. E aí não estou entrando no mérito que tipo de produto que você vai vender, porque daí tem várias áreas, tem várias sub-áreas dentro disso, tá? Uma outra área que você tem é essa parte de serviços, né? Que aí é a parte de folha de pagamentos que eu te falei. Então, uma empresa grande precisa ter a folha de pagamentos no Santander. Todos os funcionários dele recebem pelo Santander. Tem uma pessoa que vai na empresa, vamos supor, sei lá, na Raizen, e diz: olha, o meu serviço de pagamento de folha é muito bom, me contrata. Esse é o cara que vende a folha de pagamentos do Santander, tá? Você tem a parte de cash management, que é uma outra parte de serviços também, que aí, no caso, ele não é pagamento de folha de pessoal, é pagamento do dia a dia mesmo. Então, tem que fazer pagamento das contas, tem que emitir boleto para os clientes, quer dizer, toda a parte de pagamento, de movimentação financeira da companhia é feita por essa área de cash management e tem uma figura que é a pessoa que seria a Viviana da tesouraria, mas para fazer esse produto, que é a parte de cash management. Você tem, e aí isso obviamente varia de banco para banco, você tem a parte de empréstimos, ou seja, você tem as figuras que trabalham junto também, pensa que o RM ainda está no meio na área comercial. Então, na parte de empréstimos, você tem as pessoas que vão se especializando em cada tipo de empréstimo, ou seja, alguns bancos dividem de acordo com o tipo de empréstimo que você vai tomar. Você tem uma área específica dentro dessa área de empréstimo para atender. Então, se você vai fazer, por exemplo, um financiamento imobiliário, é um grupo. Se você vai fazer uma linha relacionada ao fluxo comercial, ou seja, você vai fazer vai financiar a sua exportação, é uma outra área. Se você tem, eventualmente, pessoal, você quer descontar os seus recebíveis, eu tenho recebível, é uma outra área. Quer dizer, então, dentro da área de empréstimos, você tem vários segmentos ali dentro, mas, no fim, são pessoas, que nem eu, que vão no cliente para dizer: tome dinheiro comigo, né? E, eventualmente, dar um melhor preço, vamos dizer, né? Isso, obviamente, quando é dinheiro do banco. Existe a parte de... e aí estou falando, né, do banco em si dar dinheiro. Existe a parte de mercado de capitais, né, que aí está dentro mais do business que eles chamam de investment banking. Por que investment banking? Porque você não tem, na maioria, nesse tipo de business em geral, um business de serviços de banco de investimento mesmo. Você não é um banco, você não está falando do banco comercial, ou seja, você não está fazendo pagamento, recebimento, você não está dando um empréstimo do banco. Você efetivamente está dando um advisor. Então, é o cara que, na área de mercado de capitais, olha, eu preciso tomar dinheiro, mas eu não quero tomar de você, banco. Eu quero ir no mercado para tomar dinheiro, eu preciso de alguém para me assessorar nesse negócio. Você faz isso para mim? Putz, eles vão lá e fazem. Então, o banco, ele não dá dinheiro, ele está só intermediando o canal de comunicação entre o investidor e a empresa, por exemplo, que quer tomar dinheiro. Nesse caso, é dívida, mas tem vezes, por exemplo, que a empresa quer vender as ações delas no mercado, por exemplo. Então, assim, essa área de mercado de capitais também é uma área bastante robusta. E dentro da área de investment bank, além dessa parte de mercado de capitais, você também tem simplesmente a parte do que eles chamam de advisory, e aí sim, para M&A, para aquisição, para venda. Ou seja, é o cara que diz: olha, eu quero vender a minha empresa, arruma aí um comprador, eu quero te contratar para os seus serviços. Isso é o M&A. Então, assim, quando você olha dentro do banco, quer dizer, você tem as linhas de serviços, a parte de tesouraria, né? A parte de empréstimos e a parte do banco de investimento, que é esse que provê um serviço mais diferenciado, vamos dizer, entendeu? Para algo um pouco mais complexo. Então, duas empresas vão fazer uma fusão, eventualmente é essa área que coordena, que faz e que faz isso, né? Então, quando você olha nos grandes blocos do banco, eu acho que é isso. E aí, eu tinha falado de tesouraria, eu acho que a parte de cash management e a parte de folha também são pessoas mais boas em venda, que não necessariamente precisam ter um baita de um conhecimento técnico, não é?
Acho que para a área de investment bank, aí já é o contrário. Você tem que ser bastante técnico, gostar de fazer muita conta. Acho que talvez aí nessa área, a parte técnica pese um pouco mais. Mas talvez entre as áreas, talvez seja a área tipo a minha, que você tenha que ter mais equilíbrio entre a parte técnica e a parte comercial. Talvez Essa área é o private banking. Então, na verdade, não, porque o private banking, ele fica dentro da área comercial, como eu te falei. Por quê? Porque dentro da área comercial, você tem os layers de atendimento ao cliente. Então, né, você tem pessoal da agência, né? Que então tá. é o gerente da agência que te atende. Você tem o cara do private que atende o cara da alta renda. Você tem a pessoa... então não é pessoa física. Então tá bom, é para empresa. Tudo é debaixo dessa área comercial. Tá? Obviamente, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa que é muito boa em comunicação, que vende gelo para esquimó, gosta de matemática, você acha que seria adequado a pessoa, de repente, porque eu tenho um coach que é assim, ele é uma pessoa que vende gelo para esquimó, tem um network incrível para a idade dele. Por exemplo, o private talvez fosse uma coisa para ele. A única questão para mim do private, por exemplo, eu sempre fui ultra comercial, sempre gostei desse relacionamento interpessoal, mas você falar das pessoas sobre o próprio dinheiro é completamente diferente. Então, uma coisa é você ser ou seja, eu nunca tive saco, entendeu? Para ter o cara que tem R$1 milhão aplicado, que pede R$3 mil e que te liga às 10 horas da noite dando chilique porque perdeu R$3 mil. Entendeu? Quer dizer, existe uma questão de relacionamento interpessoal, sim, mas é diferente. Eu acho que você tratar com pessoas na pessoa física é muito diferente. Então, mas tem algumas pessoas que são natas. Você olha para isso e já sabe, gente, essa pessoa é private. Em geral, isso. A galera que é network, meu pai, por exemplo, respira private. Nossa, o teu pai dá um show no private. Não, mas aquilo é nato dele, entendeu? Ele chega no lugar, ele fala com as pessoas, ele é íntimo de todo mundo, ele encontra o cara que é o super presidente, dono do não sei o que lá, e fala com a mesma naturalidade com que ele fala com o garçom. Quer dizer, isso flui para ele, transborda nele. Eu sou super comercial, mas nos meus horários vamos dizer, de lazer, não tô a fim de fazer social, nem de vender produto, entendeu? Tô a fim de falar bobagem, de tocar, de beber, sei lá, entendeu? Pro meu pai, não. Aquilo não é sacrifício para ele. É algo não, é natural. Ele faz da essência dele, né? Impressionante. Ele gosta. Aquilo ele respira. Então, eu acho que assim... eu acho que... Mas aí, essas pequenas coisas de assim, eu sou vendedor, eu sou comercial, mas qual tipo de comercial eu me encaixo melhor? Aí eu acho que você só descobre dentro do banco. Acho que é mais difícil. Experienciando, né? Vai experienciando. Mas eu acho que, então, assim, em linhas gerais, o que eu diria é, cara, você é mais técnico ou mais comercial? Ou seja, você prefere ter mais interação com pessoas ou simplesmente ficar mais dentro do seu mundinho, fazendo as suas contas? Assim, é porque eu acabei não falando, obviamente tem outras áreas, tem a área de research, que faz pesquisa, enfim, que dá advisory também para cliente, que tá mas eu quis dar são muitas áreas. Sim, então, não, foi ótimo. Não, olha, já foi maravilhoso, já abriu bastante o leque, né, de opção e de visão deles. A última pergunta, porque por mim eu ficava aqui horas, né? Porque Marina, obrigada. Tão bem tudo. Pensando assim, em inovação, tecnologia, na inteligência artificial, como é que você acha que vai impactar a tua área? A inteligência artificial eu acho que já impactou, inclusive. Assim, eu brinco que eu acho que você tem que estar em áreas em que, eventualmente, para o que você faz, a máquina não pode te substituir, né? Hoje, para você ter uma ideia, no que a gente faz, metade das minhas cotações, até mais, são na Bloomberg. A Bloomberg tem um robô que simplesmente, quando dá o pop-up na cotação, o robô pega a cotação, você já antes colocou no modelo qual o nível de spread que você quer de acordo com o cliente, o prazo e o volume, e o robô cota para você sozinho. Estou em choque. Então, assim, áreas como a minha, por exemplo, eu acho que estão morrendo. Entendeu? Agora, por exemplo, o cara do investment banking, nunca uma máquina vai conseguir substituir o advisory da estruturação de uma operação grande. Nunca. Não existe. Entendeu?
Assim como a área de mercado de capitais também, porque você vai precisar ir para o investidor, para vender, para falar, entendeu? Quer dizer, a própria figura do Relationship Manager, tanto é que tem alguns bancos, o Morgan Stanley não tem essa figura do Relationship Manager tradicional do banco comercial. Justamente porque é uma figura que também enfraqueceu muito, porque no fim é vista como uma pessoa superficial, que não tem nenhum grande conhecimento de nada e que no fim o que ele é muito bom é fazer relacionamento com o cliente. Entendeu? Quer dizer, eu acho que com a chegada da tecnologia, eu acho que muitas áreas, antes você precisava de 20 pessoas, você imagina. Se eu estou te dizendo que 60% das cotações é robô, se antes, quando eu trabalhava na mesa no Santander, eram 20, para fazer a mesma coisa hoje, você precisa de 5. Entendeu? Então, tem uma questão mesmo Agora, por exemplo, para operar, por mais que você tenha robô e tudo, não adianta. Você vai precisar de trader brilhante. Você vai precisar do cara que tem aquele feeling de mercado e falar, cara, agora é hora de vender. Vamos vender. E esse cara, quando é bom e ganha muito dinheiro, é tratado a pão de ló no mercado. Você só vê, quer dizer... E aí, obviamente, isso dentro de banco. Você pode fazer trading. A vantagem do trading, quando você compra e vende ativa, é que você pode fazer isso em qualquer lugar. Ou seja, não necessariamente num banco. Você pode ir para um fundo, por exemplo, que é uma coisa que muita gente de mercado, por exemplo, foi trabalhar, né? Em fundos, em que você tem uma estrutura e que é a mesma coisa. Você tem que correr risco, tem que ter visão de mercado, o que você tem que fazer, comprar e vender. Só que o seu cliente, nesse caso, é o cara que está aplicando no fundo. Se a performance do seu fundo for ruim e você perder dinheiro, o cara vai sacar dinheiro do fundo, entendeu? Então, assim, a parte de trading é uma parte legal e que eu acho que não tende a morrer, porque eu acho que tem um diferencial grande. E eu acho que essa parte de investment banking, aí com todas as ramificações internas de investment banking, eu também acho que, incluindo o mercado de capitais, eu também acho que é uma área que ainda tem muito para dar. Porque eu não acho que não vai ter máquina em algumas coisas, a máquina não vai substituir o homem, entendeu? Mas eu concordo que o que eu acho, o maior problema da nova geração, e que talvez eu acho que é isso que cada um tem que pensar quando for trabalhar, você ganha bem, você trabalha, mas você trabalha muito. Muitas vezes você trabalha muitas horas, nas áreas de investment banking, principalmente, você vira à noite. Eu tenho um menino que era meu estagiário lá no Morgan Stanley, é muito engraçado, às vezes eu encontro com ele no elevador, ele está com umas olheiras, obviamente ele foi efetivado, um cara extremamente inteligente, mas às vezes ele fica 2 dias sem dormir. Ele fica no banco 2 dias, direto. Ele só vai em casa para tomar um banho, direto. Ele vai em casa, toma um banho e volta. Aí você vai dizer assim, quantos anos ele tem? Tem 23 anos. Gente, eu com 23 anos queria estar na balada, não queria estar no banco. Né? Então, tem um certo grau de sacrifício que aí eu acho que é uma das coisas que eu não sei o quanto que essa geração também nova tá afim. Quer dizer, eu queria ganhar dinheiro e estava disposta a pagar um certo custo por isso. Talvez não o custo da minha adolescência, eu não o fiz. Tanto é que nas áreas que eu tinha, eu sempre tive horário. O bom de tesouraria é que você tem horário. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ter muito em mente. Trabalhar em banco, e principalmente nessas áreas, investment banking e tesouraria, é muito sacrificante, em termos de horário e em termos emocionais. Então, isso tem um custo grande agora. Quer ficar rico cedo? Se você for brilhante, é o lugar que você vai. Investment banking é diferente até. Você tem... Diferente da tesouraria, não dá para você atropelar. Você também tem um caminhozinho. Então, no investment banking, você não vai ver um chefão de investment banking com 30 anos de idade. Não vai. Entendeu? Investment banking, você vai ver o cara lá de 40 sendo chefão. De 30, não. Na tesouraria, se for um cara brilhante, você pode ver um gestor de fundo brilhante de 32 anos. Entendeu? Nossa, que incrível isso, eu não sabia. Que então, eu acho que essa bacana. coisa da tecnologia, eu acho que uma coisa só a se pensar é justamente assim, não acho que tem que descartar banco, não, mas eu acho que é uma indústria que está se transformando e aí, com isso, acho que tem que tomar muito cuidado para que tipo de área você está indo, porque talvez seja uma área que está acabando, sabe? Quer dizer, a área em que eu estou é uma área, claramente, para mim, está acabando. Claramente. E quais outras áreas, só assim, para terminar, quais outras áreas você acha que está terminando, além da sua, assim? Eu acho isso que eu acho que é aquilo que eu te falei. Eu acho que a área comercial, eu acho que essas áreas muito específicas de produtos específicos, quer dizer, eu acho que cada vez os bancos querem gastar
menos com pessoas para cada um vender uma coisa, entendeu? Quer dizer, então, uma pessoa que seja capaz de vender mais coisas, porque daí, em vez de 5, você só tem uma para vender e entregar. Então, eventualmente, pessoas mais completas, entendeu? Então, eu acho que essas áreas, entre aspas, a área comercial, essas áreas de vendas, de apoio de alguns desses produtos, eu acho que são áreas que estão ficando efetivamente para trás, entendeu? São áreas que eu acho que tem menos tempo de sobrevivência, vamos dizer, se eu puder falar dessa forma, entendeu? Eu acho que se fosse para focar em banco, se fosse meu filho, eu diria, filho, ou é para ser trading de tesouraria ou vai para investment bank ou mercado de capitais, acabou. Ah, não quer isso? Bro, pensa em outra coisa. Aí vai fazer programação, vai fazer informática, entendeu? Vai ser muito fera eu ia de te perguntar programação. isso. Tem algum curso que, se fosse seu filho, você indicaria para fazer? Quem quer trabalhar no mercado financeiro? Me falaram programação. Não, eu acho que a parte de programação que eu acho que depende muito, muito, muito da área, entendeu? Eu acho que a parte de matemática financeira, essa parte técnica, eu acho que é fundamental. Eu acho que esse talvez fosse o primeiro, assim, a olhar. Entender, saber fazer conta de trás para frente, de frente para trás, entender quais são os ativos, o que é, como calcula, como precifica, sabe? Os tipos de produto que tem. Eu acho que isso é super, super importante. Eu acho que a parte de programação é muito mais assim, um pouco nessa linha dos bancos digitais, entendeu? Quer dizer, eu acho que ali você eventualmente vai fazer diferença sendo programador, e aí não necessariamente no banco digital. Né? Quer dizer, eu vejo que isso, por exemplo, o meu cunhado trabalha com essa questão de tecnologia, e eu vejo que essa questão de programação é um mercado, por exemplo, que falta muita gente. Por quê? Porque na minha geração, ninguém queria ser programador. Entendeu? O cara que fazia, sei lá, ciência da computação, pelo amor de Deus, entendeu? Então, a nossa geração não formou essas pessoas, né? Quer dizer, tanto é que hoje em dia você vê muita gente jovem, né, fazendo esse tipo de coisa. Muitas dessas startups ou desses business que viraram e que bombaram, muitas delas são pessoas que são programadores. O cara desenvolveu aquele sistema, ele desenvolveu aquele programa e foi lá e depois vendeu para alguém, entendeu? Então, assim, eu hoje em dia te confesso que se fosse meu filho, eu diria, filho, talvez em vez de você trabalhar em banco, cara, se você gosta desse negócio, eu diria, cara, se eu pudesse direcionar, eu diria, vai fazer, vai saber fazer programação. Porque aí você sabe programar jogo, você programa... E aí você pode criar coisas, quer dizer... Agora, não, mãe, eu quero uma coisa mais certinha, né? Eu quero uma coisa mais dentro do quadrado, né? Que seja mais tradicional e tudo. Acho que se eu fosse escolher entre, sei lá, banco e empresa, eu diria, cara, vai para banco, porque acho que é muito mais dinâmico, você, né, ganha conhecimento muito mais rápido, fica muito mais rápido. Agora, é uma carreira de mais curto prazo, né? Em geral, eu brinco que, né, quando você trabalha na tesouraria, por exemplo, é tiro, né? Quer dizer, 100 metros rasos, né? Quando você está em investment banking ou está em empresa, por exemplo, aí é maratona. Entendeu? Você vai correr 30 anos, entendeu? Então tem um pouco... Mas aí também vai levar 30 anos para ganhar dinheiro. No outro, não. Você ganha dinheiro mais rápido. Então tem um pouco desse equilíbrio aí de como fazer. Mas eu acho que para programação, para banco especificamente, para os bancos tradicionais, putz, eu acho que não. Eu diria para você, eu acho que se for para focar, foca muito na parte contábil, na parte de cálculo, principalmente a parte de cálculo, eu acho que é, assim, cara, fundamental. Viviana, amei o bate-papo, adorei. Super Obrigada. obrigada, passei até bastante do teu tempo. Te Não, peço imagina. milhões de desculpas, mas foi tão rico. Você falou Ai, tanta que coisa bom. importante que eu só tenho a te agradecer. Muito Não, e obrigada. qualquer coisa que você precisar, você me fala. Aquilo que eu te falei lá no banco, a gente às vezes faz umas rodadas de juntar umas turmas de alguma faculdade, gente de, sei lá, 20, 30 pessoas, e aí coloca algumas pessoas da tesouraria para irem falar, Ai, justamente para que ouvir um pouco, legal. gente que nunca trabalhou. Enfim, fiquem super à vontade se precisar aí se alguém, enfim, se interessou com essa conversa, quer explorar um pouco mais,
pode passar meu contato, faço isso com o maior Muito prazer. obrigada, Tá Viviana. bom? Não sei como te agradecer, viu? Imagina, obrigada Obrigada a de você. Tá coração bom? e até a nossa próxima entrevista um dia, porque com certeza tem tanto assunto para você trazer para gente. Tá bom, querida. Obrigada, Obrigada. um beijo. Beijo, tchau.